Shalom, shalom, amados irmãos, irmãs em Cristo. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aí, né, dentro da festa dos tabernáculos e é um tempo de nos alegrarmos, né? É um tempo de nos regozijarmos. Em todo o tempo, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero falar, né, um pouco hoje em família, mas mais voltado hoje para a figura paterna. E eu vou estar falando aqui como uma terapeuta cristã. Então, como terapeuta, o que a terapeuta ela faz? Ela trabalha com emoções, com traumas, né? Mas a terapeuta cristã, ela vai falar sempre de terapia com Cristo. Porque, na verdade, sempre, né, a gente diz que o médico dos médicos é Cristo. Então, vamos dizer que ele é o terapeuta dos terapeutas. É ele quem cura. É a palavra de Deus que nos cura. Então, eu quero trazer para vocês, primeiramente, essa hierarquia que deve existir, né, nas famílias, na nossa vida, né, como um todo. Tem que existir hierarquias, uma hierarquia maior, como ontem eu falei sobre a questão do macro e do micro, né, desses fractais. Então, assim na terra como no céu. O céu tem hierarquias, né? Na terra tem que ter hierarquias, mas aqui nessa terra, né? Eu peguei essa foto da internet, ele coloca aqui como guarda-chuvas, né? Mas nós poderíamos colocar isso também na forma de uma pirâmide, onde Cristo está no topo desta pirâmide, né? Cristo tem que estar governando sobre as famílias, ou deveria estar governando sobre as famílias. Aqui em 1 Timóteo 5,8 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então Cristo é o fundamento que sustenta toda a casa. Apesar dele estar no topo, né, desta pirâmide, ele é a rocha, ele é a base, ele é o fundamento de tudo, de toda a nossa vida. Então nós temos que estar firmados nesta rocha, né? Então, Cristo. Hoje as famílias, eu acho que esse é um tempo onde a taxa de divórcio eu acho que é a mais alta de todos os tempos, né? E não é um divórcio por um motivo, né? Às vezes uma violência doméstica, enfim, né? Coisas assim que realmente não tem condições de permanecer mais aquele homem, aquela mulher juntos. Não, são motivos banais, banais. As pessoas, na verdade, elas já casam com a ideia: se não der certo, eu divorcio, né? Essa é a ideia. Não há mais um esforço, né, para que aquele casamento se fortaleça, se reconstrua, se mantenha uma família. E não se pensa, há um egoísmo por parte de homem e mulher que não pensam nos filhos que muitas vezes já fazem parte dessa família, que são criaturas, né, que vão sofrer profundamente em todos os aspectos da sua vida, porque foi desfeito aquele mundo que ele entendia como mundo, que era o pai e a mãe, né? Então, abaixo de Cristo aí é o marido. Esse é o principal assunto que eu quero trazer para vocês hoje. Homens, abaixo de Cristo, nessa casa, é vocês que têm que reinar. É vocês. 1 Coríntios 11:3 diz: Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Então, aqui não mostra Deus, mas Deus está acima. O Pai, né? O Pai de todos nós está acima de Cristo. Então, nessa hierarquia.
O marido protege, ele lidera, provê e instrui a família. Esse é o papel do homem. Esse tem que ser o papel do homem. Depois, abaixo do marido está a esposa. E esse abaixo, eu quero que vocês entendam, aqui não é um rebaixamento, não, é uma hierarquia. Eu não estou dizendo que a mulher, né, ela está abaixo do homem. Depois vocês vão entender o próximo versículo que eu vou trazer ali. Na verdade, o segundo versículo que eu vou trazer, vocês vão entender qual a função da mulher. Ok? Então, Provérbios 14:1 diz: toda mulher sábia edifica a casa, sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Então, a esposa, ela conforta, ela edifica e traz harmonia ao lar. Harmonia ao lar. E abaixo de tudo isso estão os filhos. Salmo 127:3, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Os filhos têm o dever de amar e honrar os pais, né? Segundo o mandamento. Então, essa hierarquia que primeiramente, eu quero mostrar para vocês. Não esqueçam dessa hierarquia. Né? A questão dos divórcios que eu falei antes acontece por quê? Porque Cristo, ele não está mais como o governante, como cabeça dessas famílias. Cristo não está dentro dessas casas. Cristo está ausente, ele não foi convidado para participar desta família. E se ele não foi convidado, este lugar, ele não fica desocupado. Ele é ocupado por quem? Por aquele a quem a Bíblia chama de ladrão. O ladrão, que a gente sabe quem é, Satanás, que ele vem para roubar, matar e destruir. E é justamente isso que está acontecendo nas famílias. Justamente é essa situação que está acontecendo nas famílias. Porque as pessoas não convidaram a Cristo para fazer parte, né, desta família. Deixaram Cristo para o lado de fora da porta. Cristo bate a porta. Eis que estou à porta e bato. Ele bate. Mas o abrir a porta, né, eu sempre digo, a maçaneta da porta está para o lado de dentro. É você quem tem que abrir esta porta para Cristo. Isso é uma ação sua. Deus, né, ele não é como Satanás. Cristo não é como Satanás, que é ladrão, que é salteador, que arromba. Não. Deus, Cristo, eles esperam, eles são cavalheiros. Eles esperam que você, né, por sua decisão, por sua vontade, venha a abrir esta porta. Essa é a diferença. Amém? Então, nós vamos ver agora 3 versículos que eu quero que vocês entendam. Então, o primeiro versículo está em Gênesis 1:26, que diz assim: e disse Deus, façamos o homem, né, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, sede frutíferos, multiplicai-vos, enchei a terra, subjugai-a e tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Bom, qualquer pessoa, eu acredito que qualquer ser humano nessa terra conhece essa passagem, né, que diz que Deus criou o homem, né, a sua imagem, a sua semelhança, do pó da terra, do barro formou o homem. Então ele formou primeiro o homem, Ish, né, em
hebraico. Ele formou primeiro o homem, tá? Então, veja só a importância do homem, né, na constituição desta família. E aqui ele está dizendo que formou homem e mulher. Para o quê? Para governar. Para governar. Quando homem e mulher não governam, alguém governa. Foi o que eu falei antes. Quando homem e mulher não governam, você coloca o governo da sua casa nas mãos de Satanás. Homem e mulher têm que governar debaixo da mão poderosa de Deus com Cristo. Deus fez o homem para governo, deu autoridade ao homem. Hoje não é por acaso, né? Eu sempre cito as astutas ciladas do inimigo que trouxeram o quê? O feminismo. Né? A mulher tem que ser igual ao homem, né? A mulher tem que se sobressair até, né? O feminismo não é questão de igualdade, mas de se sobressair ao homem, estar acima do homem, né? E quando não há Cristo nessas famílias, muitos homens aceitam esta condição de estar abaixo da mulher, se tornando o quê? Capachos desta mulher. Esta mulher é a que reina nesta casa. Então, quando se invertem essas hierarquias, vira uma bagunça. Aquilo que era para ser uma bênção, vira uma maldição. Tudo aquilo que fere os princípios bíblicos é maldição. Não é por acaso que a gente vê cada dia nos noticiários coisas terríveis que acontecem, filhos matando pais, pais matando filhos, conforme a própria Sagrada Escritura diz que nos últimos tempos isso iria acontecer. Uma geração que está sem rumo, uma geração nas drogas, uma geração no álcool, na prostituição, na fornicação, em todo tipo de pecado. Por quê? Porque não teve essa estrutura familiar, não teve esta hierarquia familiar, principalmente. Deus não estava nesta família. Cristo não estava nesta família. E eu estou falando aqui muitas vezes daqueles que se professam cristãos, mas são cristãos só de boca para fora. Hoje nós temos um índice muito grande de filhos, né, de pastores, de presbíteros, de diáconos, desviados. Desviados por quê? Porque viam um pai no púlpito, né, falando perfeitamente, falando a palavra de Deus, conforme Cristo falou aos fariseus. Ouçam o que eles dizem, ouçam, porque eles falam a verdade, mas não façam o que eles fazem. Porque aquilo que eles pregam no púlpito, eles não fazem, eles não colocam em prática nas suas próprias vidas. São filhos que viram, né, um pai encerrando um culto, fechando as portas da igreja e chegando em casa, e a casa vira um verdadeiro inferno. Como que eu vou querer este Deus? Como que eu vou querer este Cristo? O mesmo deste meu Pai, que fala deste Deus e deste Cristo, mas faz o que faz dentro de casa. Homens de Deus, que se dizem de Deus, estão mergulhados, afundados na pornografia, afundados no adultério. Homens de Deus que não honram as palavras ditas.
Como eu disse no início, este vídeo é mais para os homens. Deixe o ego de lado, deixe o orgulho de lado e deixe o Espírito Santo ministrar o teu coração. O próximo versículo que nós vamos ver é Gênesis 2:18, pertinho aqui. Gênesis 2:18. Vai dizer assim: E o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. Então aqui está o papel da mulher, uma ajudadora do homem. Deus, isso não é um jargão religioso, é uma realidade. Deus retirou do próprio Adão, o DNA do Adão, tá? Seja ele se foi de costela ou de onde foi que ele tirou, ele retirou um DNA, o DNA do Adão para fazer a Eva, né? Do Ish para Ishá, que é mulher em hebraico. Ele fez da mesma composição, da mesma estrutura. Ele fez esta mulher para ser uma ajudadora do homem. Como eu estava falando antes, o feminismo, né? O Satanás, ele não perde as oportunidades. O que ele fez lá com a Eva, né? Adão vacilou por um momento, deixou Eva, né, solta lá no jardim. E a serpente viu essa oportunidade, Satanás, né? Viu essa oportunidade de... Por que não foi lá falar com Adão? Não veio falar com Eva. O feminismo, ele nasce do coração de Satanás, querendo que a mulher é que esteja acima, a mulher governe, a mulher, eu não sou inferior ao homem, o que é isso? O papel da mulher é tão maravilhoso dentro de uma família. Imagina gerar, é algo fantástico, você gerar vida, gera vida, isso é algo divino. Então, quando o bebê nasce desta mulher, né, o bebê entende que ele é como se fosse uma extensão da mãe. Ele chega a confundir, eu e a mãe somos um, não há diferença, o meu mundo é a minha mãe, né? O bebê, ele entende que a segurança dele é a mãe é este mundo, ele não consegue se ver um ser separado, né? Durante boa parte aí da infância, né? Ele se vê. Então, qual é o papel do pai? É apresentar a esse filho que existe um mundo fora da mãe, existe um mundo exterior, né? Romper esse apego, né? E mostrar: eu faço parte deste mundo fora da mãe. Então, o pai seria esse mundo, né? Fora da mãe. E o que acontece, né? A mãe, a palavra diz que a mulher sábia edifica o lar. Isso está em Provérbios. Agora esqueci de pegar o versículo. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Muitas mulheres feridas, né? Que não conseguem ter uma maturidade emocional, elas acabam descontando as suas raivas, né, de brigas, de problemas com o marido nos filhos. Daí começa a dizer: o seu pai não presta, o seu pai ele é não serve para nada. Essas palavras, né? O seu pai é um fraco. E a criança, imagina, a mãe, que é o meu mundo, ela tem razão. O meu pai realmente não presta, o meu pai, né? Então, isso vai gerar na vida adulta, se o pai é aquele que apresenta o mundo externo, vai gerar nessa criança uma insegurança de se relacionar com o mundo externo.
São pessoas que vão ter muita dificuldade de se relacionar com aquilo que é externo. Vão ter dificuldade em relacionamentos. Vão ser pessoas com tendências, né, a isolamento, inseguras, depressivas. Por quê? Porque a mãe, ela não apresentou esse pai como alguém a quem se deve confiar. Olha o papel da mãe aí também, já falando um pouco da mãe aqui. Ao relacionamento, se há problemas no relacionamento, homem e mulher têm que resolver. Os filhos não podem, né, serem contaminados com isso. Hoje nós temos a maior parte dos nossos problemas, né? Às vezes porque a gente não avança, a gente não consegue, né, ter um avanço na vida, é porque a gente é paralisado por causa de problemas lá na família, lá no seio da família, na essência da família, nesse relacionamento. Mães muito superprotetoras. Mas o pai, se ele detecta isso da mãe, ele tem que chamar a mulher para uma conversa. Tem que, sabe, colocar para ela essa situação. Só que sem Cristo isso não acontece. É muito difícil acontecer isso. A bola de neve só aumenta. A raiva, o ressentimento, a mágoa só vai aumentar. E nas famílias cristãs, né? Nas famílias cristãs, isso não pode acontecer. Se nós temos a Cristo como, né, o cabeça dentro do nosso lar, nós temos que agir conforme, né, um cristão, como alguém que é crente. O homem tem que se colocar como, né, realmente o cabeça da mulher, né? E não deixar a mulher governar, reinar em amor. Eu não estou falando aqui de autoritarismo, de violência, eu não estou falando de nada disso. Imagina, eu estou falando de um relacionamento saudável, onde homem e mulheres conseguem conversar com maturidade e sabedoria. Não movidos pela raiva, pelo ressentimento, pela dor, mas movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos, né, que fazer a diferença nesse mundo. Nós somos a luz desse mundo. Nós temos que mostrar para o mundo como que Deus ele tem um modelo de família. As pessoas têm que olhar para a nossa família como um modelo de família. Tem que ser desta forma. Um modelo. Toda a nossa vida tem que ser modelo para o mundo lá fora. Porque nós somos luz deste mundo. O homem tem que se posicionar nesta família, tem que ser presente na vida desses filhos, tem que apresentar o mundo externo para eles. Depois, se isso não acontece, nós temos uma geração de órfãos de pais vivos. Nós temos uma geração que a mãe não apresentou um pai bom, não apresentou, às vezes, não porque o pai não seja bom, mas porque o relacionamento deles não está bom e ela está magoada com este marido. Ela apresenta este homem, que é o pai dessas crianças, como um homem mau. E essa criança, ela vai olhar para este pai como um homem mau. A minha mãe, que é o meu mundo, disse que esse homem não é confiável. E eles vão olhar para Deus desta forma também. Se o meu pai não é confiável, como eu vou confiar em Deus?
Como eu vou confiar em Cristo? Veja que isso tudo, né, é uma bola de neve. E nós temos que romper isso. Nós temos que fazer a diferença. Nós somos seres racionais. Nós temos que deixar o nosso espírito reinar e não a nossa alma. Quando a alma reina, tudo vira bagunça. Porque a alma fala de emoções. Nós reagirmos no emocional, na emoção do momento, sem racionalizar, isso só vai causar transtornos, problemas e coisas que muitas vezes não tem volta. Palavras lançadas, por mais que seja na dor, né? Palavras que você está dizendo na dor, no momento de raiva, mas elas são como flechas lançadas que vão atingir a pessoa e vão causar um estrago. Por isso, não podemos ser seres reagentes emocionais, mas ser que racionaliza, respira, racionaliza, vai tomar um copo d'água, racionaliza. Você não precisa responder, você não precisa reagir na hora, mas você precisa trazer para o raciocínio, tirar da emoção e trazer para o raciocínio toda a situação que está se vivenciando. Isso que vocês estão recebendo agora neste momento é algo precioso. São dicas preciosas. Isso é o que fala lá em Romanos 12:2. Renovação de mente. Renovar a mente. Fazer diferente. Mudar aquilo que estava trazendo estragos para dentro da família. Modifica. Muda. Deus, ele quer essa família preservada. Ele não deseja uma família separada. E eu falo porque eu tenho propriedade. Porque hoje eu estou divorciada por uma situação que foi extrema. E o quanto é difícil para uma mãe sozinha criar filhos. E o quanto esses filhos hoje olham para o pai como uma pessoa não confiável. Isso é muito difícil de você equilibrar. Então, essa é a meditação para hoje, né? Mais voltada como uma sugestão de uma terapeuta cristã. Eu acredito que essa mensagem vai falar com pessoas específicas aqui. Deus vai trazer pessoas que estão vivenciando essa situação e vai trazer cura para esse lar. Eu profetizo a cura sobre esta família. Eu profetizo a restauração de famílias em nome de Jesus Cristo. O sangue de Cristo, a palavra de Deus, trazendo cura, renovo para essa casa. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Amém? Fiquem na Shalom de Deus.